Pessoal, uma boa noite a todos. Vamos estar fazendo uma breve live e o tema é a gente tomar cuidado com alguns tipos de costumes. Costumes esse que faz a gente perder, às vezes, a nossa linha de raciocínio, nosso jeito, a nossa maneira. Vou ser mais específico e vou ser didático nesse vídeo de hoje. Por exemplo, você já viu quando você conhece uma pessoa legal e os dois estão numa sintonia até boa, mas para isso acontecer, de haver aquela sintonia, alguém tem que ceder, ou às vezes os dois. Exemplos: você gosta de um futebol todo final de semana e para agradar essa pessoa, essa mulher, você deixa de frequentar o futebol e acaba fazendo os desejos dessa pessoa. Você está cedendo à vontade, cedendo o desejo, e isso ele é super normal para pessoas inteligentes, pessoas que sabem o momento certo e a hora certa de estar com uma pessoa. Uma das coisas que eu costumo dizer que o homem ele tem que aprender com os seus próprios erros, aprender com os seus próprios declínios, porque até hoje eu ainda não vi uma pessoa que nunca aprendeu com os seus próprios erros, com seus próprios traumas. Todas as pessoas que eu conheço e todas as pessoas que eu converso, a gente aprende algo dessas pessoas. E não é difícil você aprender, não é difícil você estar com alguém, não é difícil você entender o ponto de vista das outras pessoas. O negócio que o ser humano ele se tornou um artigo de luxo em meio de tantas redes sociais, aonde que a gente está confundido um ser humano real com uma vida virtual, aonde que as pessoas posam nas redes sociais que estão felizes, estão bem, estou gastando, eu tenho um carro bom, eu tenho uma família boa. Mas quando fecha a cortina, debate com a solidão, debate com a insatisfação. A insatisfação é algo natural que o homem passa sobre esta vida e sempre terá desilusões. Ninguém passa por essa vida perfeito por nunca ter passado por alguma desilusão. Todos nós vamos passar por desilusões porque é normal no processo. O que nós temos que aprender é por que estamos passando por esse tipo de situação. O que faz eu estar nesse momento doente? O que faz eu estar parado num canto sozinho? Qual seria o comportamento de Deus, de Cristo, se eu pudesse ser que nem ele em algum tempo, em alguma instância? O que Jesus iria fazer em meio de tanta solidão que, se ele estivesse em carne, como ele iria passar? O que ele iria passar?
Interessante a gente pensar um pouco na religião, porque uma coisa que eu tenho reparado, que quando o homem ele se torna mais velho, ele naturalmente ele se torna espiritual. Isso é natural do processo. Isso é natural na vida. O homem se espiritualizar. Então, um conselho que eu dou para todas as pessoas que têm uma vida corrida, que é mais do que natural, uma pessoa correr pelos seus objetivos, correr para adquirir algo na sua vida, ou conquistar um sonho, conquistar um projeto. Uma das coisas que você tem que colocar como prioridades na sua vida é valorizar cada momento na sua vida. E dois, se existe momentos de tribulação, há um aprendizado. Isso que é o fundamental. Se há aprendizado, significa que você tem oportunidade de aprender e não deixar despercebido coisas que pode frustrar o seu processo. Poxa, eu não vou falar coisas filosóficas a troco de nada. Eu não vou estar falando aqui coisas que venham a ofender para não machucar outras pessoas. Porque o ser humano ele tem um hábito muito diferente dos outros. Eles colocam pedras, ou melhor dizendo, lançam pedras em pessoas e machucam. Pedras, no sentido verbal, são para ferir. Então tem muitas pessoas que ferem as outras com palavras. Não respeitam o ponto de vista. Não respeitam a capacidade de ensinamento. E acabam as pessoas adquirindo traumas que, no decorrer do tempo, as pessoas que eu ando observando no decorrer dessa vida, as pessoas não sabem ceder perdão. Interessante isso. Essa pauta é muito interessante. As pessoas não perdoam. As pessoas podem até falar, eu te perdoo. Mas, no meio de uma briga, a primeira coisa que a pessoa lança é exatamente aquela falha. Aí eu pergunto para você, por que veio a falha? O que significa essa falha? Por que todos nós falhamos? Por que todos nós erramos? Por que todos nós sempre deixamos a desejar em alguma coisa? Porque nós somos diferentes. Nossa, você descobriu a América. Todos nós somos diferentes e todos nós somos sujeitos a erros. Mas o meu erro, talvez para você não seja um erro. Talvez o seu erro, para mim, não seja um erro. Nós não temos uma coisa que na Bíblia nos diz termos íntima compaixão, de entendermos o ponto de vista da outra e respeitar o ponto de vista da outra. Nós preferimos ferir, nós preferimos machucar, nós preferimos ferir com palavras. E quando as palavras ela não tem mais os argumentos verbais, chegou no nível máximo, então vamos para a agressividade física, porque talvez tenhamos um êxito. Então quer dizer, as pessoas ferem as outras.
Isso é muito triste a gente falar sobre feridas. É muito triste nós falarmos sobre dores, porque as pessoas lembram tanto do passado. O passado ele sempre faz presente no nosso futuro, nosso presente. O passado ele é como se fosse um, um carro que você está em uma boa viagem e do nada você para todas as horas para fazer uma manutenção no carro. Troca a primeira roda, troca a segunda roda, troca a terceira roda, até a quarta roda e chega ao step. E você fica em toda a viagem, em todo o seu processo, reclamando porque trocou todas as rodas do seu carro. Mas vocês não puderam ter a sensibilidade de contemplar que no meio dessa viagem que você trocou inúmeras vezes a roda do seu carro, você deixaram despercebido várias paisagens lindas e formosas no meio do caminho. Então, quer dizer, é, as pessoas não perdoam de fato. As pessoas maqueiam o perdão. As pessoas não sabem o que é perdoar. E as pessoas não sabem o que é o amor. Que interessante eu falar sobre o amor tão aleatório. Que o amor, como eu digo para muitos amigos meus e pessoas allegadas a mim, que o amor ele não existe. Porque o amor verdadeiro é aquele que está dizendo na Bíblia que o amor tudo suporta, o amor tudo supera. Será que você ama de fato a pessoa que está ao seu lado? Talvez que você descobrir talvez umas mensagens mal educadas, umas mensagens muito picantes do seu cônjuge e do amor que você tinha por essa pessoa e admiração por um segundo ou algumas palavras ou foto picantes foi deixado para trás todo o conteúdo, todo o processo do amor. Então, interessante é nós sabermos o nosso grau de amor. Vamos ter a humildade de entender que o amor ele tem prazo de validade. Vamos ter a humildade de entender que se eu for traído ou trair, essa pessoa não vai me amar mais, não vai me admirar. Vamos ter um pouquinho de humildade para entender que toda mensagem, ou como diz um ditado, toda ação gera uma reação. Vamos ter uma humildade para entender que as pessoas são de carne e osso. É interessante eu estar falando isso, porque as emoções que eu estou sentindo, às vezes aquele cansaço, aquela tristeza, ou aquele friozinho na barriga procurar um emprego, ou quem sabe procurar uma pessoa para compartilhar momentos juntos. Cada um nessa vida temos um propósito nessa vida. A gente temos momentos de se entranhar no meio dos nossos pensamentos. E os pensamentos, eles são o nosso maior inimigo. O pensamento é o nosso maior inimigo. As pessoas espiritualizam muito as coisas e acham que tudo é do maligno. Mas o seu maior inimigo exatamente é o poder dos seus pensamentos. Os pensamentos eles podem te levar à ruína. Os pensamentos podem te levar ao pódio e os pensamentos podem te levar a lugares que você gostaria de ficar e morar, mas por conta dos seus pensamentos tão ruins, tão pecaminosos, você não vai fazer aquele lugar feliz. Porque você estando naquele lugar, os seus pensamentos vão sempre te boicotar e dizer:
Saia desse lugar, aqui tem muita calmaria. Saia desse lugar, aqui é um lugar que tem muito silêncio. Saia desse lugar, aqui não tem um lugar que eu possa beber uma boa água. E os seus pensamentos acabam se tornando seu pior inimigo, porque se você tentar ficar de mal dos seus pensamentos, você não terá uma conexão com o seu corpo, porque o seu corpo é o pensamento. E o pensamento, ele faz parte do processo da vida. E se você não ter um diálogo com o seu pensamento, uma negociação inteligente com o seu pensamento, ele vai te causar um certo transtorno. Eu costumo dizer que o seu pensamento, ele é um cartão de crédito, que quanto mais você faz aquelas compras sem precisar comprar, uma hora o juro vem e vem muito alto. E você, às vezes, vai ultrapassar o seu desejo por conta de um pensamento possessivo, um pensamento de ostentação, um pensamento de querer, um pensamento de poder, um pensamento de mostrar que eu preciso de algo, mas que na verdade eu não preciso. Nossa, que coisa estranha. Eu preciso disso. Isso vai me fazer bem? Será que se eu comprar esse tênis, as pessoas vão me notar? Nossa, o que causa uma frustração é quando uma pessoa compra uma coisa muito cara, muito cara. Exemplos, um iPhone, o mais moderno que tem, e depois você vira a esquina, tem pessoas que têm o mesmo iPhone do que você. Então você, achando que iria ser o único, você percebe que você é igual. E às vezes passa uma pessoa que tem um telefone daqueles pequenininhos, antigos, com aqueles numerozinhos pequenos, e você percebe que todos vão ficar olhando admirado e falando: como é que pode essa pessoa ainda ter esse telefone antigo? É, é antigo, mas ele foi o único que apresentou um telefone antigo, enquanto todos estavam apresentando o mesmo telefone moderno, achando que tinha exclusividade. Assim é o poder dos nossos pensamentos. Nós temos que entender que a vida, ela é assim. É um piscar de olhos, é um momento aonde que respiramos e ao mesmo tempo perdemos toda a nossa respiração. Quando todos os nossos órgãos param de se trabalhar e ficarem de mal, é o tempo que chegou o fim. Então, vamos valorizar a vida e vamos ficar de bem com os nossos pensamentos e vamos ter o poder de entender que cada um existe um algo nessa vida para seguir e algo para entender o que é a vida. Eu costumo dizer que a vida, ela passa. Mas por que a vida passa? Eu vou explicar. Porque se todas as pessoas, Deus lá de cima falar assim, hoje ninguém vai morrer mais. A partir de hoje, todo ser humano não tem o direito de morrer. Sabe o que vai acontecer? A própria natureza vai ser o seu maior inimigo. Sabe o que vai acontecer? Não terá lugares para as pessoas andar. Não terá água suficiente para alimentar essas pessoas. Não terá alimento suficiente para alimentar essas pessoas. A política em si, ela já é tão ruim, com certos tipos de pessoas ali, quanto mais
pessoas que não iriam morrer mais. Então, Deus ele faz tudo certo. Nós vivemos até os 100 anos. E após os 100 anos, é dores, é cansaço e é fadiga. E nós temos que aproveitar esse processo do novo para entendermos que existe o novo para abrir as nossas janelas das oportunidades. Acredite em Deus, acredite nas oportunidades e acredite no seu próprio prazer de viver. Então, enquanto você estiver em vida, continue sempre nesse processo de acreditar nas pessoas, acreditar na vida e acreditar que tudo passa. Então, viva. Mesmo que você não queira viver, mas pense que você precisa viver. Pense que você precisa extrair de você bondade. Mas eu não tenho bondade. Então busque, se vire. Você nasceu com um propósito na vida: fazer as pessoas serem felizes. E basta você tomar essa decisão. A decisão vem de você. Então, aqui está uma oportunidade para você. Você é feliz? Você é feliz? A pergunta que eu estou falando para vocês aqui, neste momento. Você é feliz? Sim? Você é? Então você está tomando uma maior decisão da sua vida. O poder está nas tuas mãos, meu amigo. O poder está nas suas mãos para você falar. Você é feliz. A oportunidade está aqui, na palma das tuas mãos. Às vezes a gente não sabe o que é o poder da felicidade. É muito bom quando a gente fala do amor. É muito bom quando a gente fala de carinho. Mas nós temos que aprender o que é a verdadeira felicidade. A felicidade é isso, ó. Tá vendo o barulho da chuva? Hoje podemos contemplar o sol e hoje nós estamos vivendo aquele período da chuva e daqui a pouco tá chegando o final do ano. É logo ali. E ó, chegou. Vamos contemplar o novo. Vamos comemorar. Vamos ser felizes. Tá bom? Então eu espero que essa análise filosófica que eu trouxe para vocês nessa noite é que vocês mentalize e comece a refletir o que é de fato a vida. Isso é bom, a gente sempre ter esse comportamento, esses pensamentos, para que tudo veja da forma que tem que ser. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal.